Essa manhã nós queremos, juntos, né? Encerrar o capítulo 5. Depois de 13 semanas, nós vamos conseguir encerrar o capítulo 5. E esse texto realmente é muito interessante para nós, porque fala sobre uma questão de amor ao próximo, né? E não só o próximo daqueles que a gente gosta, mas amor ao nosso inimigo, ou seja, aquele que é antagônico a nós. Eu acho que é fácil amarmos quem a gente gosta, ou que gosta da gente, né? Que nos faz coisas boas, mas amar pessoas que não gostam da gente é difícil. E essa manhã a gente quer aprender ou estudar juntos o que significa, quem são os nossos inimigos. São aqueles que querem nos matar, ou coisa assim, né? Vamos ver juntos o que Jesus fala sobre esse texto de Mateus capítulo 5, 43 até 48, mas o que eu quero focar essa manhã é a questão do ajuste de atitudes. Os nossos atos e atitudes precisam de ajustes, né? Eventualmente a gente faz ajuste em vários aparelhos que nós temos. Nós vamos ajustando conforme a gente quer. Mas a nossa vida precisa ser ajustada também. E os nossos atos e atitudes precisam ser ajustados. Eventualmente, os nossos atos e atitudes, elas são desproporcionais. Domingo passado estudamos juntos aqui, se alguém nos der um tapa no rosto, a nossa intenção é dar o tapa e um pouco a mais. Sempre que doa um pouco mais, né? Então, a gente costuma ser desproporcional. E nos nossos atos e atitudes também. Então, o texto de hoje, quando Jesus conclui essa parte, né, do capítulo 5, quando nós concluímos, né, Jesus nos leva a entender algo sobre a questão do amor ao próximo. Encontramos ele dizendo que precisamos de uma mudança de atitude em relação às pessoas que nós não gostamos. Então, vamos ler o texto do versículo 43 até o 48, e a gente vai ver alguma coisa bem interessante aqui. Começa dizendo assim no 43. Jesus dizendo, né? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por eles, por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, ou filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês, que está nos céus. Uma das coisas a primeira coisa que me veio à mente quando eu comecei a ler esse texto é que eu preciso fazer uma avaliação na minha mente, na minha vida. Nós precisamos de uma avaliação. E essa é a primeira coisa que a gente precisa na nossa vida, é fazer uma autoanálise, né, de como eu estou levando a nossa vida. Vamos seguir em frente ali? Pode passar isso aí também. Primeira coisa que o texto nos ensina, nós precisamos de uma avaliação honesta sobre nós mesmos. Jesus diz aos ouvintes dele, né, como era o ensino da época. Olha só, ele diz, vocês ouviram o que foi dito. Amem o seu próximo e odeiem os seus inimigos. Os fariseus e escribas da época de Jesus ensinavam que os próximos deveriam ser amados e os inimigos deveriam ser odiados. E é interessante que para o judeu ele tinha basicamente dois inimigos. O primeiro inimigo do judeu era o não judeu. Esse era o primeiro inimigo dele, aquele que não era judeu. Isso incluía também os samaritanos, que era uma mistura de judeus com outro povo. Incluía esse povo. E o outro inimigo deles, dos judeus também, eram cobradores de impostos e publicanos. Esses são os dois inimigos. Primeiro o não judeu, que incluía o samaritano e romano. E depois os publicanos e cobradores de impostos, que na maioria das vezes eram próprios judeus que recolhiam impostos do seu próprio povo. E por isso eram odiados, né? Imagina, né? Os judeus trabalhando para os romanos que exerciam um domínio sobre eles, e eles ainda roubavam o próprio povo, porque eles exigiam uma quantia, e o publicano, o cobrador de impostos, cobrava um ponto
acima daquilo que eles exigiam. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo 43 é quando Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso você não encontra na Bíblia. Você não encontra. Em momento nenhum, foi inventado pelos fariseus. Se você olhar na lei do Antigo Testamento, é exatamente o oposto. Ele diz que nós deveríamos cuidar do nosso inimigo, não odiá-lo. Levíticos fala isso. Levíticos 19, 18, se você encontrar o animal daquele que te odeia em apuros, você tem que ajudar esse animal. Se você encontra o animal do teu inimigo caído no chão sobre um peso demais, você tem que tirar o peso e ajudar esse animal a levantar. Então não é odiar. Era com atitudes boas fazer algo de bom para o teu inimigo. Era esse o conceito no Antigo Testamento. Que eles mudaram, disseram você tem que amar o próximo e odiar o teu inimigo. Mas você não encontra. É interessante isso, que nos tempos de Jesus, os judeus deixaram algumas palavras de fora. Amarás o teu próximo. Só isso, ele diz, nós temos que amar o nosso próximo. Mas não diz lá como a ti mesmo. Eles esqueceram como a ti mesmo. E você encontra isso lá no Antigo Testamento. E como eu acabei de falar, os judeus tinham uma ideia muito estreita do que era o próximo, né? Que deveria ser amado. Para eles, as únicas pessoas que precisavam ser amadas são aquelas pessoas que gostavam de você. Se gostasse de você, você tem que amar elas. Se não gostasse de você, odeia elas. E pronto, e assim. Agora, eu preciso alertar cada um de nós sobre esse perigo que nós também corremos. Nós, contra essa visão estreita que os fariseus tinham. Nós não somos muito diferentes deles. Se nós lermos o texto de Lucas 10, 25, quando ele fala do bom samaritano, lembram daquele texto? Que um homem vinha descendo, indo embora, ele foi atacado por ladrões que o deixaram quase morto. Vinha um levita, diz o texto que um levita vinha, olhou, deu a volta e foi embora. Um outro religioso judeu também passando, atravessou a rua e foi embora. Finalmente veio um samaritano e ajudou esse homem. E Jesus nos mostra que essa atitude deveria ser minha e sua, fazer uma autoanálise da nossa vida, dizer, gente, eu sei que é sair da nossa zona de conforto, como a Geise disse. Não é gostoso você fazer uma coisa assim contra pessoas que te odeiam, contra pessoas que querem o mal a você. Não é. Mas também não é sair falando, eu amo você, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando que atitudes devem ser feitas. A mesma atitude que você faz para uma pessoa que você ama, você deve ter a mesma atitude com pessoas que odeiam você. Atitudes de bem. Esse que é o nosso problema, né? Nós nivelamos as pessoas, nós traçamos um padrão, esse é bom, esse é mau. Só que temos que fazer uma análise em nossa vida, porque eventualmente dentro desse padrão nós também somos incluídos como maus. Então eu tenho um padrão do que é bom e o que é mau. E trato as pessoas segundo o meu padrão. Só que o meu padrão não significa que seja o padrão de Deus. Pode ser que o meu padrão esteja totalmente corrompido, né? Completamente corrompido. Eu preciso do padrão de Deus em minha vida. Jesus dá uma avaliação honesta ao ensino de sua época. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu digo que não é assim. Ele diz, eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por eles. Esse é o alerta que Jesus fala. Ele falou, gente, se o padrão da nossa época aqui, de 2013, diz, olha só, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo, se esse é o padrão da nossa época aqui no Rio de Janeiro, não é assim que vocês cristãos devem viver. Não é segundo esse padrão. Então faça uma análise na nossa vida. Provavelmente nós temos alguma pessoa com quem que a gente não se dá muito bem. Provavelmente a gente tem isso, somos seres humanos. Precisamos fazer uma autoanálise, uma análise honesta dessa atitude da nossa época e depois olhar através do crivo da palavra de Deus, qual deveria ser, né, esse padrão. Só que agora, depois de fazer uma autoanálise, Jesus nos mostra um padrão mais elevado. Essa que é a grande questão. Se você colocou a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, se você fez isso, se o Senhor Jesus espera que você então viva por um padrão diferente, igual eu falei, existe um padrão que talvez não seja o padrão de Deus que a gente está vivendo. Então ele nos apresenta um padrão um pouco elevado. Se o princípio de amar o inimigo existe aqui na Bíblia, ele já não era um conceito novo.
Acabei de falar sobre o Antigo Testamento. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. É bom que a gente expresse o nosso amor em palavras, só que mais importante do que palavras é expressar o nosso amor por ações, através de ações. Quando cuidamos das preocupações físicas de nossos inimigos, algumas coisas começam a mudar. Não sei se você assistiu aquele filme Pat Adams, bem antigo, lembra? Filme bem antigo, que é aquele, Os Doutores da Alegria, que criou os Doutores da Alegria, né? Que é uma forma de tratamento através de deixar a coisa mais humanizada, né? No filme, ele mostra que havia um paciente terminal de câncer extremamente amargurado e que não queria receber visitas. Não sei se você lembra bem dessa cena. Ele então entrava, queria animá-lo, ele jogava as coisas no médico, aqui, expulsava o médico. Só que a insistência do médico, o tempo todo ele ia falar com o homem até que quebrou o espírito desse homem. E finalmente, esse homem morreu, mas quem estava do lado dele era esse médico segurando a mão dele. Então nossas atitudes mudam atitudes das outras pessoas, atitudes que expressam o nosso amor, atitudes que expressam o nosso respeito, atitudes que expressam nossa preocupação pela outra pessoa como um ser humano. Eu vejo algo parecido aqui no texto de Jesus como uma fórmula, uma receita de bolo, nas palavras de Jesus. No versículo 44, como é que você precisa, o que você precisa ter para fazer um ajuste de atitude? Em primeiro lugar, Jesus diz, identifique o problema. Diz, quem é a pessoa que você odeia, que você não gosta muito? Provavelmente você diz, aquela pessoa me odeia. Mas às vezes a recíproca também é verdadeira, você também não gosta daquela pessoa. Em primeiro lugar, você precisa identificar a pessoa. Aí ele diz, escolha amar essa pessoa. Porque amor é decisão, você decide. O amor não cai no teu colo da noite para o dia. Você não acorda de manhã cedo com coraçõezinhos pulando dos teus olhos e diz, estou amando. Você decide amar. Você decide, então decida amar essa pessoa. Segunda coisa, ele diz, abençoe essa pessoa. Você pode abençoá-la verbalmente, falando bem dele, quando você puder. Amar essa pessoa dessa forma. E pedir também para que Deus a abençoe. Você pode abençoá-la fisicamente, mostrando bondade para com ele, estendendo a mão, ajudando nas necessidades. É como uma receita de bolo. Você decide amar, você abençoa essa pessoa, você tenta fazer o bem para essa pessoa sempre que você pode. É sacrificial, isso pode significar ajudar a pessoa. Fisicamente, é sacrifício. Não é gostoso. Já pensou, o teu pior inimigo está passando fome e você que vai levar comida para ele? É gostoso isso? Talvez no primeiro dia você saia escorraçado de lá, ele te jogue a comida em você. Talvez, mas talvez não. Talvez seja justamente o que vai quebrar o coração dele. Então decida amar essa pessoa, escolha amar. Escolha abençoar essa pessoa. Escolha falar bem ao invés de falar mal dessa pessoa. Ore por eles. É isso que o texto diz, ore pelo seu inimigo, por aqueles que te odeiam. Se a pessoa não conhece a Cristo, ore para que essa pessoa conheça a Cristo. Se essa pessoa já conhece a Cristo, ore para que essa pessoa se pareça cada vez mais com Cristo. É como uma receita de bolo. E eu quero lembrar você, lembre-se, pessoas vão responder a Deus pela forma como elas te amaram ou não. Agora, eu e você vamos responder diante de Deus como nós amamos ou não os nossos inimigos. Porque é a vontade dele. Lembra bem, então. Isso é uma coisa que não deve sair da nossa cabeça. Nós vamos ser responsáveis pela forma como nós amamos as pessoas que são antagônicas a nós, ou que nós demonstramos respeito e consideração por essas pessoas. Agora, como é que a gente faz isso? A gente tem um exemplo. O exemplo celestial que Deus nos dá. Versículo 45, Jesus está dizendo que se você amar o seu próximo, você se tornará um filho de Deus. Será que é só assim que eu me torno um filho de Deus? Amar o meu inimigo?
Não, não é bem assim que Jesus está falando. Jesus está dizendo que quando você ama o seu próximo, você está mostrando quem Deus é. Quem Deus é. Porque está agindo como Ele age. Muitos de nós aqui possuem jardim em casa, né? Muitos de nós. Quem não possui, pelo menos tem algumas flores em casa, né? E a flor precisa de sol, precisa de chuva, ou qualquer coisa assim, né? Apartamento é mais difícil, é você que rega, né? Mas no nosso jardim, quando o sol aparece pela manhã, em qual jardim ele brilhará? Em qual é o jardim que o sol vai brilhar? E qual é o jardim que o sol não vai brilhar? Em todos, não é? Se o sol sair, vai brilhar no meu jardim, vai brilhar no seu, no do vizinho, lá do sétimo raio aqui, do esotérico aqui, vai brilhar lá também. No centro espírita, vai brilhar lá também. No centro de macumba, vai brilhar lá também. O sol da manhã vai brilhar lá, naquele jardim também. O mesmo é verdade com a chuva. Se chover aqui, vai chover lá, cá, e assim por diante. Vai chover em todos os lugares. Essas são apenas duas pequenas bênçãos que Deus envia. Tanto a pessoas boas quanto a pessoas más. Tanto para pessoas que o amam, quanto para pessoas que o odeiam. Deus vai fazer isso. Está dizendo, a Bíblia diz, Deus faz chover sobre justos e injustos. Faz o sol sair sobre justos e injustos. Deus vai fazer. Deus abençoa aqueles que são maus e bons. E você? Você abençoa? Deus ajuda aqueles que são maus e bons. E você? Você ajuda? Deus abençoa aqueles que o amaldiçoam. E também aqueles que o adoram. E você? Você está percebendo que nós temos um exemplo a seguir? Se eu amo o meu próximo, eu estou vivendo como Cristo vive. E isso mostra quem Deus é. Você lembra Mahatma Gandhi? Ele diz, olha, o Deus dos cristãos é impressionante. Mas os cristãos que seguem esse Deus, horríveis. Né? Se eles fossem como Cristo é, o mundo estaria transformado. Porque, na verdade, se Deus abençoa aqueles que são maus e os que são bons, nós usamos o nosso padrão. Esse merece, esse não merece. Mas Deus ama justos e injustos. Deus ajuda aqueles que são maus e os que são bons. Nós usamos o nosso padrão. Esse aqui não merece a minha ajuda, esse merece. Deus abençoa aqueles que o amaldiçoam e aqueles que o adoram. Nós, aqueles que nos pisam no calo, a gente diz, olha, Deus, dá um jeito de transferir eles desse plano para outro. Mata esses caras. Né? Tira eles do meu caminho. Né? O exemplo que Deus nos dá é esse. Jesus nos desafia. E o desafio para nós, para cada cristão, é seguir o exemplo de Deus e agir conforme esse exemplo. Eu acho que é hora da gente seguir esse exemplo celestial. Agora, vem uma pergunta que corta o nosso coração. Como cristãos que conhecem a Jesus como Salvador e Senhor, nós deveríamos estar vivendo por esse padrão mais elevado que a gente viu anteriormente. Agora, os publicanos e cobradores de impostos eram considerados grandes pecadores. Mesmo aqueles que consideramos pecadores, amam, eles se cumprimentam, eles cuidam dos seus, não é? Aqueles que nós consideramos os maiores corruptos, os maiores ladrões, os maiores assassinos, eles mesmo assim têm alguém que eles amam e que eles protegem. Essa semana teve uma situação de um homem lá em Goiás, acho que foi em Goiás, que sequestrou uma criança de 3 anos com uma faca no pescoço, e os policiais conseguiram resgatar a criança com uma arma não letal. Né? E prenderam esse homem. No outro dia, esse homem estava morto, na cela. E os presos, 18 presos com ele, disseram, não, ele se suicidou. Vocês realmente acreditam no suicídio desse homem? Claro que não. Porque, na verdade, a atitude desse homem de sequestrar um menino de 3 anos e dizendo, eu vou matar ele, revoltou os outros presidiários que também possuem filhos. Eles também foram cruéis em alguma outra área, mas tem coisas que eles não admitem. E isso não pode.
Então, aqueles que são maus, eles também amam, eles também protegem, eles também fazem coisas boas, aqueles que nós julgamos serem maus, né? Nós estamos fazendo nada de incomum quando nós amamos as pessoas que nos amam. Não estamos fazendo nada de incomum. Absolutamente nada. Gente, nós não podemos garantir a nossa entrada nos céus com os nossos meios próprios, com nossa própria força. Nós não podemos. Mas podemos mostrar que somos cristãos em nossa maneira de agir. A forma como nós agimos. E Deus promete uma recompensa para aqueles que fazem isso, para esses cristãos. 2 Coríntios 5,10 fala isso. Espere recompensa por amar e cumprimentar aqueles que não amam ou não o cumprimentam. E aqui então está a questão de cortar o coração. Em que você é melhor do que a média dos não cristãos? Se os não cristãos que nós julgamos maus, alguns, né, a gente diz, a gente tem que reconhecer que eles amam, eles têm uma certa ética, uma certa conduta, a gente tem que admitir. Em que nós somos melhores do que esses? Nós temos uma certa ética, nós amamos algumas pessoas, nós temos uma conduta, mas é muito parecido, não? Por isso eu comecei essa manhã com aquela questão de uma análise honesta sobre a nossa vida. Sabe quem nós somos, de fato? Quem eu sou? Você não é melhor se, seguindo o senso comum da época, você apenas cumprimentar e amar aqueles que amam você e cumprimentam você. Se me cumprimentar, eu cumprimento. Se gostar de mim, eu vou gostar também. Nós não seremos nem um pouco melhores do que as pessoas que não têm padrão nenhum cristão, porque estaremos fazendo muito parecido com eles, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem uma pergunta que corta o nosso coração, a gente pode ter uma esperança que nos desafia também. Versículo 48, chamo isso de esperança desafiadora, porque Deus não vai me pedir para que eu faça algo impossível. Pode muito bem ser impossível aos meus olhos. Ou fazer sozinho. Pode parecer ser impossível, mas com Deus nada é impossível. Nós sabemos que não podemos ser perfeitos, não é? Alguns menos perfeitos, outros um pouco mais perfeitos, mas perfeitos a gente não é. Nós não podemos ser perfeitos. Assim, como é que nós podemos ser perfeitos como Deus? Olha ali o final do versículo 48. Olha só o que ele diz. 5:48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mas vamos combinar aqui uma coisa. Nós não somos perfeitos, estamos longe da perfeição. A Bíblia diz que não existe ninguém perfeito. Como nós vamos ser perfeitos? Como eu posso? Permanecer no Senhor Jesus. Quando nós permanecemos no Senhor Jesus, quando nós permanecemos na palavra do Senhor, quando nós permanecemos nisso, eu vou andar como Ele andou. E vou ser um imitador dele. Eu vou procurar fazer isso. Eu vou procurar andar segundo o padrão dele, tentar imitar ele. Quando Jesus diz a você e a mim, para sermos perfeitos, aqui nesse texto que acabei de ler, ele está se referindo à forma como nós tratamos os nossos inimigos. Ele não está falando aqui de questão de pecado, que nós podemos ser perfeitos sem pecados, assim como Deus foi, ou Jesus foi. Não é disso que ele está falando. O contexto é de amar o inimigo. Então ele diz, se você amar, vai ser perfeito. É isso que Deus quer. Seja perfeito, ame o seu inimigo, ore por ele, abençoe a vida dele, fale bem dele ao invés de falar mal. Seja perfeito, é impossível para nós, através das nossas próprias forças, realmente tratar bem o nosso inimigo, é impossível. Porque a gente quer retaliar, nós falamos isso domingo passado, estudamos juntos, queremos retaliação. Se alguém nos faz um A, queremos B e C para ele, sempre retaliando. Mas nós podemos contar com o apoio e a ajuda de Deus nesse processo. Para que eu ame o meu inimigo é muito difícil. Ah, mas é muito difícil. É impossível, quase impossível, eu conseguir amar o meu inimigo. Pode parecer impossível para nós,
Mas quando nós confiamos em Deus, podemos abençoar os nossos inimigos assim como Deus abençoa. Deus abençoa com chuva, Deus abençoa com sol, Deus abençoa com trabalho, com saúde. Deus abençoa todas as pessoas, todos os seres humanos. Todos os seres humanos, porque em Jesus toda a humanidade é abençoada. Mesmo aqueles que não o amam. Mesmo aqueles. Então, gente, quando a gente olha para alguma pessoa que é antagônica a nós, tente olhar através daquilo, né? Pense um pouco sobre a sua vida. Você era inimigo de Deus. Mesmo assim, Jesus veio. A cruz de Cristo vazio, o sangue derramado naquela cruz, aplaca a ira de Deus. A ponto de que quando Deus olha para nós hoje, Ele olha através desse sacrifício de Cristo. Ele olha através disso. Ele não olha mais a nossa impureza, não olha mais a nossa imundície. Mas Ele olha através do sangue de Cristo e Ele consegue ver um ser humano. Então, olhe através da ira, do ódio, do rancor, da inimizade, através disso. E olhe e veja um ser humano do outro lado. Quando a gente consegue ver um ser humano, as coisas começam a tomar outra proporção. Essa semana, quinta-feira, teve aquele dilúvio aqui. Não sei se foi no bairro de vocês assim também. Mas no meio da tarde, mais ou menos 4 horas, 5 horas, foi um dilúvio. Mas muita água. Estava sozinho com o Matias e nós sentamos e a gente foi conversar um pouco. Ele me disse, imagina aquelas pessoas que agora vivem na rua. O que vai ser dessas pessoas, né? Eu disse, por quê? O que você acha que eles vão fazer? Eu disse, talvez eles vão entrar numa loja. Eles poderiam entrar numa loja. Eu disse, acho que o dono da loja não ia gostar muito que um mendigo ou um morador de rua entrasse na loja. Eu disse, mas por que não pode entrar numa loja? Eu disse, bom, em primeiro lugar, porque ele está sujo, ele fede, ele não vai comprar nada, e o dono da loja vai olhar para ele como alguém que não vai comprar, que está sujo e fedendo, e que vai atrapalhar o negócio dele. Então, eles vão expulsar essa pessoa lá de dentro. Aí ele diz, é mesmo. Mas você lembra aquele dia que você abraçou um mendigo? Ele me falou. Eu não lembrava mais disso, gente. Não lembrava mais. Eu falei, mas que dia? Daí ele me contou a história. Ele estava junto comigo. Aí ele falou, você ficou fedido? Eu falei, provavelmente eu devo ter ficado, né? Provavelmente sim. Mas as nossas atitudes, a gente acha que ninguém está observando. Você não faz isso por demagogia. Você não sai abraçando as pessoas só para olhar se tem alguém. Agora que tem alguém olhando, eu vou abraçar. Se não tem ninguém olhando, eu tomo um banho de álcool. Você não faz isso assim. Mas eu acredito que quando você decide olhar para um ser humano, quando você olha para o ser humano como ele é um ser humano, é impossível você não enxergar nada de bom naquela pessoa. É impossível, cara. É impossível. Pense um pouco no pior sujeito que você possa imaginar. Ele ainda assim é um ser humano. É difícil enxergar isso. Eu, como pessoa, é difícil amar uma pessoa assim. Muitas vezes, é difícil. Eu preciso da ajuda de Deus. Essa manhã, meu encorajamento para cada um de nós é: olhe para o teu padrão. Tenha uma avaliação honesta sobre você mesmo. Quem você é? Qual é o padrão pelo qual você caminha? Existem pessoas dignas e indignas para você? Deixa eu falar uma coisa. Para Deus só existe pessoas dignas. Só pessoas dignas. Dignas de misericórdia, em primeiro lugar. Depois dignas de amor. Dignas de ajuda, porque pessoas precisam de ajuda. Então, minha sugestão é que a gente olhe para esse texto durante essa semana e pense um pouco, porque provavelmente você, assim como eu e toda a nossa geração deve ter ouvido, você deve amar quem gosta ou ama de você. Mas quem é antagônico a você, que te odeia, odeie também, na mesma intensidade. Talvez esse, não nessas palavras, mas nessa atitude, seja o espírito da época, que a gente vive também. De amar quem nos ama e odiar quem nos odeia. Mas Jesus diz, não é assim que vocês devem viver como cristãos. E eu creio que podemos sim confiar em Deus, que nos ajude a abençoar essas pessoas. Tá? Temos uma oportunidade nessa semana, hein, gente? Abençoe aquelas que falam mal de você. Pô, Deus abençoe você. Olha, e você vai ver que você vai mudar. Quando você abençoa pessoas, quando você começa a pedir a Deus bênçãos sobre a vida daquela pessoa.
ore por elas. Aquelas que são antagônicas a você, volto a dizer, que são teus inimigos, ore por eles. Porque essa batalha não se ganha fisicamente, se ganha espiritualmente. E eu vou dizer um negócio, o Antigo Testamento diz não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E é uma profecia, porque naquela época o Espírito de Deus não habitava no ser humano assim como habita hoje, porque Cristo não havia vindo ainda. E Joel já dizia isso é uma profecia, ele diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pelo meu Espírito, eu vou fazer. Então, ore, clame a bênção do Senhor, né? Use a receita de bolo, decida amar a pessoa, ore por ela, né? Abençoe a vida dela. Né? Que Deus abençoe você. Você não é meu inimigo, mas Deus abençoe você. Né? Desejo a cada um de vocês um final de semana prolongadão, né? Porque tem até terça-feira aí de feriados. Dias extremamente abençoados, onde vocês possam descansar, experimentar do Senhor, mas também onde vocês possam olhar para o padrão de vocês e ver se precisa de ajuste, porque afinal de contas, atos e atitudes precisam ser constantemente ajustados em nossa vida. Que Deus abençoe. Vamos orar encerrando essa manhã. É uma alegria a gente poder estar juntos, né, mais esse domingo, estudar a palavra do Senhor juntos e acima de tudo, né, ela nos instrui. Por isso que são as antíteses de Cristo. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, eu vos digo, é diferente. É um padrão diferente, gente. Então vamos olhar para o nosso padrão. Vamos viver um padrão diferente também, é possível. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu desafio. Reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, reconhecemos a nossa falta de habilidade de amar as pessoas das quais a gente não gosta. E eu sei que nesse processo todo existem pessoas com as quais a gente não tem muita afinidade, e eu peço nessa manhã que o Senhor nos ajude a abençoar a vida dessas pessoas, a orar por elas, a desejar coisas boas a elas, também de estender a nossa mão. Eu sei que isso pode ser uma missão quase impossível aos nossos olhos, mas nós sabemos, Deus, que com o Senhor nós podemos. O Senhor nos capacita para isso, o Teu Espírito habita em nós e nos dá a oportunidade de estender as mãos a essas pessoas. Então nos ajuda. Nos dá oportunidades nessa semana de exercer esse cristianismo na prática. Dá essa oportunidade a cada um de nós, a cada um de nós. Eu peço isso, porque nós muitas vezes perdemos essa oportunidade. Eu peço que o Teu Espírito nós tenhamos sensibilidade ao Teu Espírito em nossa vida, para que nós possamos não deixar essas oportunidades passarem, mas que nós possamos exercer o Teu amor na prática. Eu peço que o Senhor nos abençoe, como Teus filhos. Queremos ser perfeitos, amar os nossos inimigos, queremos andar segundo o Teu padrão, queremos sim fazer aquilo que o Senhor pede que a gente faça, mas precisamos da Tua ajuda. Nos ajuda, Deus. Eu peço nessa manhã que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Eu oro assim, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você, vai em paz, mas pode ficar aí batendo papo ainda, muito importante. Tá? Deus abençoe a cada um de vocês.